A gente conversa agora com Marcos Bernardes, que é conhecido como Marcão, criador do Blog Nejo, um site de cobertura da música sertaneja. Então, primeiro, obrigada pela gentileza de conversar com a gente, Marcos, neste que é um momento em que a gente nem sabe direito o que diz, não é? Não sabe nem direito o que pensa, fica encontrando de que maneira definir tudo isso que está acontecendo. E é importante que a gente possa ter a sua voz. Você que conheceu a Marília, não é? Quando ela tinha 16 anos e fez a primeira entrevista dela da carreira aos 19 anos. Então, bem-vindo, viu? Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço aí o convite da CNN, me coloco à disposição sempre que precisar, apesar da situação ser tão triste, né, nesse momento, mas a Marília passou por aqui pelo Blog Nejo, assim, já conhecia ela de antes mesmo dela começar a se destacar nacionalmente como intérprete, de emplacar composições, né? Foi quando ela começou, de fato, a se tornar conhecida no meio sertanejo, foi emplacando composições com grandes artistas, antes mesmo de começar, de fato, um trabalho como intérprete. Então, Henrique Juliano, Jorge Mateus, entre outros artistas, gravaram canções dela, tipo, duplas do Brasil inteiro, cantores e cantoras do Brasil inteiro, gravaram canções dela, e acho que foi isso que meio que abriu, assim, os olhos da galera que trabalhava com ela, que já tinha um vínculo com ela, de lançá-la como artista, como intérprete, e não deu outra, né? Quando ela foi lançada como intérprete, se tornou um sucesso instantâneo, todo mundo abraçou a causa, porque ela já era muito elogiada como intérprete, porque quando ela mandava música para os artistas, a música ia na voz dela, né? A guia, e todo mundo sempre elogiava aquela voz maravilhosa que ela tinha, além, claro, da qualidade das músicas que ela compunha, que ela tinha uma capacidade como compositora totalmente fora do normal, elogiadíssima por todo mundo também, né? Ô Marcão, e nessa primeira entrevista que você fez com ela, aí já na virada, né, de compositora para cantora, mas como você disse, as pessoas já reconheciam o talento porque ela fazia essa voz guia aí para mandar as músicas para os demais artistas. O que é que mais te chamou a atenção nessa virada dela para cantora e nesse primeiro contato, nessa primeira conversa com ela? Porque parece ser uma menina que era muito precoce, não? Então, ela tinha, assim, uma maturidade que não era muito normal para os artistas dessa época, até porque ela, desde os 12 anos, né, que foi quando ela compôs a primeira música de sucesso dela, que foi uma música gravada por João Neto Frederico, desde essa época, ela já vinha sendo, assim, preparada para ser lançada como artista. Então, acho que ela teve, de certa forma, também um respaldo para se preparar para esse momento, que ela iria se tornar uma artista reconhecida nacionalmente. Então, na primeira entrevista comigo, ela falava disso mesmo. Na própria entrevista, a gente trouxe a participação do principal parceiro de composição dela nessa época, que era o Juliano Chula, que assinava a maioria das músicas junto com ela, de sucesso que vinham surgindo nessa época através dos dois. E ela sempre falava que manteria com ela sempre as pessoas que estiveram apoiando ela desde o começo, tanto é que ela tem até hoje a mesma amizade que ela tinha nesse começo, que ela sempre demonstrava também nas entrevistas. Ela tinha, até hoje mantém com o Henrique Juliano, com Maiara e Maraíza. Não, sempre foi uma coisa que ela fez questão de manter também. Então, esse reconhecimento com quem ajudou ela no começo era uma coisa que me chamava muita atenção, além, claro, da maturidade, entender também o que ela queria cantar. Porque apesar dela estar num segmento sertanejo que, de certa forma, tem um padrão a ser seguido, né, que a galera tem essa tendência de seguir um certo padrão, ela resolveu sair desse padrão até na busca do público que ela queria atingir. Ao invés dela trabalhar, por exemplo, nos estados do centro-sul do Brasil, ela preferiu começar a carreira no norte e nordeste. Mesmo ela sendo de Goiás, ela começou a fazer os shows dela no norte e nordeste, e de lá foi indo para o restante do Brasil, enquanto os demais sertanejos sempre começavam por Goiás, Minas, São Paulo e Paraná, e Mato Grosso do Sul, essas outras regiões. Ela fez o caminho inverso, e por falar uma linguagem popular, que ela também tinha consciência disso, que ela queria falar uma linguagem popularesca, né? Falar assuntos do cotidiano do povo de uma forma que o povo se sentisse bastante identificado também, se identificasse, né? Então ela tinha essa coisa também de saber com quem falar e como falar.
Então ela era rainha do povão, rainha da sofrência, rainha das periferias também, por causa disso, porque ela falava a linguagem do povão de fato. Sim, fazia poema com uma linguagem absolutamente popular, e aí essa equação, você coloca poema com a rotina das pessoas, rotina amorosa, somado a uma voz com um timbre extraordinário, um carisma incrível, jovialidade, é um combo que fez com que Marília explodisse para o Brasil inteiro, não é, Marcão? E você falou agora dela sair um pouquinho do eixo, que já é habitual e que já carrega, não é, um selo, uma grife fortíssima da música sertaneja. Um exemplo disso é o projeto de Marília, que ela fez aquele DVD em que ela cantou nas capitais. Ela foi para todas as outras capitais, além dessas com as quais a gente está habituado, não é, Marcão, a ver a música sertaneja, e lotou todos os lugares, incluindo ela mesma passeando pelas ruas e panfletando para as pessoas, convidando para o show dela. Isso aí, esse projeto, Todos os Cantos, meio que foi uma forma dela mostrar o quanto o trabalho dela atingiu, de fato, todo mundo. E o fato de ser shows gratuitos, onde ela panfletava para o povo na rua, era uma forma também de mostrar que o público dela não era a classe A, a classe B, apesar dessas classes também se identificarem com ela, pela artista grandiosa que ela é. Mas ela tinha essa consciência de querer falar com o público de baixa renda, o público que não tinha, de certa forma, também condição de estar sempre num show com ingresso caro. Então ela fez um projeto para presentear esse público que abraçou ela nesse começo. Então ela esteve em praticamente todas as capitais do Brasil, as poucas que ela não esteve, foi porque teve algum problema com alvará no evento, então teve algumas ocasiões que ela não conseguiu fazer, de fato, porque a prefeitura não liberou, alguma coisa assim, mas esteve na absoluta maioria, sempre com shows gratuitos, sempre panfletando na rua, como você mesmo citou, para falar diretamente com esse público mesmo, que é o público que ela quis atingir desde o primeiro momento. Ela tinha essa consciência, tanto é que antes mesmo de lançar o primeiro projeto, eu tinha contato com ela, ela falava, a intenção é trabalhar com esse público X, e vamos ver se vai dar certo. De fato deu, né? Ô Marcão, e eu queria voltar um pouquinho para a questão musical mesmo, né? Já que você teve o primeiro contato com ela após a virada dela de compositora para cantora. A gente tinha o projeto As Patroas, que deveria percorrer o Brasil agora em 2022, com expectativa de apresentações na capital paulista, capital mineira, numa série de outras cidades também, e arrastando multidões, pelo menos era essa a expectativa. Mas um outro ponto que também me chama a atenção na carreira dela é que ela gravou com a Gal Costa. O Caetano Veloso também citou a Marília Mendonça, dizendo que ela era a Maravilha Mendonça e chamando a atenção para o timbre de voz dela. Ou seja, a impressão que dá, Marcão, e aí eu queria compartilhar essa minha impressão e saber qual é a tua, é de que ela é um nome que marcou a música brasileira, por infelizmente ter morrido ontem, mas que me parece teria uma estrada muito grande a ser construída, talvez até com outros intérpretes e com outros ritmos da música brasileira, a partir do momento em que a gente observa ela gravando com Gal Costa, sendo elogiada pelo Caetano e pensando além desse universo em que ela estava inserida. É por aí mesmo? A tendência seria de um crescimento ainda maior da Marília Mendonça, musicalmente falando, Marcão? Eu acredito que sim, porque quando a gente fala de música sertaneja, a gente geralmente, eu próprio, trabalhando com música sertaneja, eu tenho que admitir que existe um certo limite aqui no sertanejo, um certo bloqueio criativo, onde geralmente os artistas e compositores, eles não ultrapassam um certo nível de qualidade. E a Marília era uma das pouquíssimas artistas que tinha essa capacidade de ultrapassar esse limite. As músicas dela eram, de fato, muito bem escritas, muito bem pensadas. Ela encarava a música sertaneja como arte, de fato, o que é diferente da maioria dos artistas sertanejos que encaram a música sertaneja como um entretenimento, como algo a ser apenas vendido, assim. Então, a Marília tinha uma visão da música sertaneja enquanto arte, e alguns artistas de fora do segmento sertanejo enxergaram isso. A Gal Costa convidou a Marília para gravar com ela e fez questão de gravar uma música da Marília nessa ocasião.
O Caetano elogiou, tem uma música dele recente que cita a Marília 2 vezes na letra da música, porque ele já via também a Marília como esse fenômeno. O Racionais MC fez uma postagem também em homenagem nas redes sociais, em homenagem à Marília, e a Marília sempre teve um vínculo também com hip hop muito grande. Ela gostava de ouvir, estava sempre ouvindo nas redes sociais, assim, postando vídeos, ouvindo. No pagode, então, nem se fala, já gravou com inúmeros cantores do pagode, artistas do pagode também. Ela estava sempre passeando pelos mais diversos gêneros, e essa abertura dela enquanto nome polivalente, assim, nome que estaria presente em diversas mídias, em diversos segmentos, estava apenas começando, a meu ver. A ocasião da Gal Costa foi uma das primeiras e já foi há tipo uns 4 anos atrás, então ainda tinha muito a ser explorado e com certeza ela ia ter esse reconhecimento que hoje poucos artistas sertanejos têm. A gente foi enumerar, a gente tem talvez o Zezé de Camargo, que tem esse mesmo reconhecimento e já foi gravado por Maria Bethânia, já foi celebrado por Caetano Veloso também, entre outros nomes. Ela provavelmente alcançaria esse mesmo status em algum momento da carreira e já caminhava, apesar da comparação talvez ser cedo ainda. A Roberta Miranda carrega o título de rainha da música sertaneja até hoje, mas a Marília já vinha sendo ventilada como a nova rainha da música sertaneja já há algum tempo, há uns 4 anos, de uns 4 anos para cá, ela vem sendo sempre colocada nesse mesmo patamar, e a tendência é que ela, de fato, chegasse a um patamar superior em algum momento da carreira dela também. Marcão, falando um pouquinho sobre a voz de Marília, você estava agora há pouco falando para a gente sobre algumas vozes, e logo eu me lembrei de uma questão. Depois de, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano, muitas vozes parecidas com a do Zezé apareceram. Depois de Leandro e Leonardo, muitas vozes parecidas com a de Leonardo apareceram. Eu estou citando aqui Leonardo e o Zezé porque são... você com certeza tem mais conhecimento para falar disso, né? A primeira voz das duplas, então acabam tendo um destaque. Mas com Marília, não era uma cantora que apareceu e parecia com alguém. Ela se parecia com ela mesma, não é? A gente não viu que Marília era uma réplica de ninguém, era um pouquinho disso e daquilo. Ela apareceu com uma assinatura muito própria e isso também faz parte, não é? Desse estouro que Marília foi. Com certeza também. Assim, a música sertaneja tem muito disso, né? Algum artista que se destaca, ele acaba influenciando a geração que vem depois dele. Atualmente, assim, nos últimos 10 anos, a gente via essa situação se repetir com o Jorge, né? Muitos artistas cantando com timbre parecido ao do Jorge, da dupla Jorge. Bruno Marrone também, não é? Muita gente com o timbre da voz dele também. Isso é muito característico. É questão de quando aparece alguém fazendo sucesso. Tanto é que entre as cantoras, hoje em dia, as duplas sertanejas, muitas têm o timbre muito similar ao da Marília. E por quê? Porque estão surgindo agora num momento onde elas se veem inspiradas pela Marília, que vem fazendo sucesso nos últimos 5 anos, né? Pelo menos, já tem 5 anos de sucesso, assim, ininterrupto a Marília. E ela acaba influenciando toda uma geração de cantoras que vem aparecendo depois. E como ela surgiu no momento onde o sertanejo também começou a virar, através dela e da Maiara e Maraíza, para um momento onde a presença feminina se tornou muito marcante, então ela entrou como algo inédito também. O timbre dela entrou como algo inédito. A galera não estava tão acostumada a ouvir, porque estava mais acostumada a ouvir homens. Então ela teve isso como vantagem também, de entrar sendo um timbre inédito, um formato inédito, que era o de cantora sertaneja, que mesmo tendo Roberta Miranda como uma das artistas que mais vendeu discos na história do Brasil, não só da música sertaneja, não tinha essa realidade de ser um movimento tão forte como foi depois que surgiu a Marília Mendonça, acompanhada por Maiara e Maraíza, entre outras cantoras. Agora, Marcos Bernardes, você ainda mantinha contato com a Marília recentemente? Como é que ela era na vida pessoal, no lidar, no trato com as pessoas, fora da Marília artista que a gente acompanha nos shows, ou na televisão, ou no rádio? Essa questão da pandemia acabou dando uma afastada na gente aí nos últimos tempos,
assim, a oportunidade que eu tinha de estar com ela pessoalmente era em eventos dos quais ela participava, ou shows dela. Então, sempre que tinha um show dela, eu encontrava com ela nos bastidores, gravações de DVDs, que ela era sempre convidada para participar, eu também estava com ela. Na semana passada, inclusive, eu cheguei a acompanhar uma gravação de DVD da qual ela participou, mas não cheguei a encontrar com ela nos bastidores. Foi a gravação da dupla Guilherme Santiago lá em Goiânia, fui assistir. E ela participa, assim, praticamente toda semana de algum novo projeto, a gente estava sempre se encontrando. Mas o nosso contato mais era por rede social, nos períodos anteriores, e nesses bastidores também, a gente estava sempre junto, ela tinha um carinho muito grande, um respeito, como eu disse, ela tem essa coisa de sempre valorizar quem deu abertura para ela no começo, quem valorizou ela no começo. Então ela sempre teve um carinho muito grande pelo meu trabalho, pelo fato de eu ter sido o primeiro a abrir as portas para ela nacionalmente, assim, através do meu veículo, assim, do meu canal, que era o Blog Nejo, que tinha um respaldo muito grande na época, assim. Foi um momento marcante da carreira dela. Então, nosso contato era mais assim, e ela sempre com esse reconhecimento, essa gratidão e essa humildade também. Ela era uma pessoa extremamente humilde, tratava todo mundo de igual para igual, né? Eu vi a última postagem que você fez, viu, Marcão? Abraçado com Marília. E ali representa muito carinho, né? Essa foto de vocês agarrados e o carisma dessa união sertaneja, não é? Sim, a gente encontrou, inclusive, na gravação do DVD de uma cantora que foi até criticada por ter a voz muito parecida com a da Marília, que é a cantora Yasmin Santos. Sei. Foi uma gravação do DVD. Olha o nível de humildade da Marília. A Yasmin Santos tem um timbre parecidíssimo com a Marília, foi criticada pela galera achar que ela estava imitando a Marília. E o que a Marília fez? Participou do DVD dela, ao invés de simplesmente virar as costas, ao contrário, abriu os braços para ela, mostrou que estava ali apoiando o trabalho dela naquele momento. Isso é o que mostra essa humildade da Marília, de não encarar ninguém como inimigo, como concorrente. Ela era uma das poucas artistas sertanejas que tinha espaço em todos os escritórios, junto a todos os artistas. Todo mundo era extremamente apaixonado pela Marília Mendonça como pessoa. Não existia uma concorrência dela com ninguém. Todo mundo se dava bem com ela e ela se dava bem com todo mundo. Marcos, você citou aí o caso da Yasmin, e como você disse, quando alguém faz sucesso, quando uma dupla faz sucesso, ou mesmo um artista, você tem uma série de pessoas ali, se não na esteira, mas pelo menos sendo influenciados por esses artistas de sucesso. A Marília Mendonça também já tem aí aqueles que, porventura, poderão ser seus seguidores, são aqueles que ela influenciou, ou seja, ela já é uma influência da música sertaneja para outras mulheres também, ô Marcos? Para a maioria das mulheres, ela é praticamente a referência número 1 hoje, pela linguagem dela, né? Porque, como eu disse, o sertanejo tem sempre uma dificuldade de sair dos padrões, né? E a Marília mostrou que sair dos padrões é algo inteligente, é uma estratégia inteligente. E isso serve como exemplo para os outros artistas que surgiram depois dela também, as cantoras que entenderam que precisam cantar músicas que falam uma linguagem mais próxima do povo, como ela fazia. Ela conseguiu fazer isso também. Agora, mais diretamente falando, tem vários artistas que já surgiram como apadrinhados por ela. Tem uma dupla nova que é formada pelo irmão dela, que está começando a se destacar também, chama Dom Vitor e Gustavo. Ela apoiava muito uma dupla chamada Vitor e Luan também, que é uma dupla apadrinhada pelo Henrique Juliano. Ela estava sempre participando de trabalhos e ajudando em trabalhos de todos os novos artistas do escritório, da Workshow, que é o escritório que abraçou ela desde os 12 anos de idade, onde ela estava lá, onde ela foi preparada para o sucesso. Ela realmente foi preparada para fazer sucesso pela Workshow. Então ela está sempre apoiando os artistas do escritório, fora os que surgiram com ela e que seguem sendo influenciados por ela, né, musicalmente falando, porque o trabalho começou através das composições dela também, como Henrique Juliano, como Maiara Maraíza, entre tantos outros artistas que surgiram nessa época. Zé Neto e Cristiano são amigos dela até hoje também. De lá para cá,
vão continuar sendo influenciados por ela, entre outros nomes até antigos, por exemplo, Zezé de Camargo gravou recentemente com ela, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó gravou o DVD com as mulheres e deu um mega destaque para Marília pelo fato de ser, de fato, o maior nome feminino da música sertaneja atual e um dos maiores nomes da música brasileira, pelos números aí que se vê também, o que é uma coisa difícil de se ver também, né? Quando a gente fala em números, a gente nem sempre tem uma artista de tamanha qualidade ocupando os primeiros lugares, sendo a mais ouvida, tendo os números mais, assim, expressivos, tanto no YouTube quanto no Spotify. Isso mostra o quanto ela era diferenciada, né? Era uma artista de qualidade vocal, de qualidade de letra, e que também atingia o público em sua magnitude, né? Marcão, Marcos Bernardes, criador do blog Nejo, muito obrigado, viu, por atender a CNN nesta manhã de sábado, trazendo um pouco aqui da tua relação com a Marília, contando um pouco das influências e, claro, trazendo detalhes do talento dela para que a gente pudesse levar ao nosso telespectador. Muito obrigado, um bom dia para você, Marcão. Eu que agradeço muito, estou à disposição sempre que precisar. Obrigada, Marcão. Bom dia para você, viu? Obrigada mais uma vez.